O ALZR11, ele fez uma aquisição de um imóvel educacional em São Paulo. Então, nesse vídeo, a gente vai ver o impacto que essa aquisição teve na renda do fundo, também a questão do portfólio do fundo, como vai ficar. Então, esse aqui é o fato relevante, divulgado pelo ALZR11, mais conhecido aí como Alzirão pelo pessoal. Então, o fundo celebrou a aquisição definitiva da totalidade de um ativo de renda urbana localizado em São Paulo. O imóvel está localizado aqui na rua Ministro Godói, bairro Perdizes, em São Paulo. Ele possui 5.120 metros quadrados de área de terreno e 8.000 de área construída. Vocação para renda urbana, e ele está localizado aqui na região central de São Paulo, forte atividade econômica de alta densidade populacional, também no centro de São Paulo mesmo. Conta com infraestrutura, serviços, varejo, transporte, perto de estação de metrô, né? Então, é um imóvel bem localizado lá em São Paulo. Ele é capaz de abrigar mais de 300 alunos em ambientes que vão desde inúmeras salas de aula até restaurantes, bosques, áreas especializadas para artes, esportes, música, ciência, robótica. Então, é um prédio bonito, né? Um prédio bonito. O acabamento interno dele é bem legal. Então, eles colocaram algumas fotos aqui, né? Aqui, ó, o acabamento interno, tal, madeira, né? Bem clean. Então, o imóvel parece que é bem construído, bem bonito. Então, com essa aquisição, o fundo diversificou mais o portfólio, né? E a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a questão do inquilino. Quem é o inquilino? Então, esse grupo SEB é uma holding de empresas educacionais fundada há mais de 50 anos. Então, possui, entre outras renomadas marcas, algumas como, por exemplo, a Maple Beer, né? Então, essa Maple Beer é uma escola de inglês. Não é uma escola de inglês, é uma escola que ensina inglês como idioma, né? Então, tem o português e o inglês para as crianças aprenderem. Então, você pega crianças de 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, e normalmente as aulas são em inglês, e as crianças aprendem a desenvolver o inglês na sala de aula. Então, muitos estrangeiros usam, brasileiros também que querem que o filho aprenda inglês. Alguns amigos têm os filhos que estudam nessa escola. Então, as condições de pagamento: o imóvel foi adquirido por 95 milhões, e esse valor ele foi pago à vista na presente data. Então, o fundo já pagou, tinha em caixa esse dinheiro, a gente vai ver lá, né? O fundo tinha em caixa, já pagou a questão dessa compra. Então, no segundo ano de contrato, esse valor ele pode ser acrescido de até 5 milhões de reais, ou seja, o imóvel pode sair até por 100 milhões. Então, vai depender de algumas questões que eles têm que cumprir. Então, isso aqui é um prêmio, a gente chama de earn-out, né? Quando você cumpre algumas coisas, né, de retorno e tal, aquela coisa todinha, o vendedor tem direito a receber mais um montante. Nesse caso aqui, 5 milhões, então o imóvel pode ficar entre os 95 pagos atualmente ou mais 5 milhões, 100 milhões. O contrato de locação ele é de 700 mil reais por mês, ou seja, vai dar um cap rate aqui de 8,84% ao ano nesse preço que foi contratado aqui, né, de 95 milhões. Impacto da distribuição: a expectativa é que a transação tenha um impacto de 7 centavos por mês na cota do fundo. Então tem um impacto positivo interessante aí a partir desse próximo mês, né? Então aqui a gente vai dar uma olhada no Alzirão como um todo, no ALZR11. Então ele é um fundo aqui de 2018, né? Já tem um pouco mais de 5 anos, vai para o 6º ano já. Nesse mês, os contratos de aluguel de 2 imóveis, né? Então ele tem diversos locatários, entre eles aqui a BRF e a Coca-Cola FEMSA, foram atualizados pelo repasse inflacionário de 4%. E 13 dos 14 imóveis locados no fundo já tiveram seus aluguéis corrigidos. Então, ele é um fundo que, como ele tem contratos atípicos, 100% dos contratos dele são atípicos, você vê que ele é um reloginho. Então, todo ano ele sobe um pouquinho ali, né, a distribuição de rendimentos, e ele consegue distribuir mais, justamente por conta dessa atipicidade. Então, o cara tem um valor de contrato, contratado já, e todo ano ele sobe ali pela inflação, os reajustes. Então, o ALZR encerrou o mês com caixa de valores imobiliários de 398 milhões. Então, ele pagou aqueles 95 milhões em dinheiro porque ele tem 398 milhões em caixa, né? Então, ele é um fundo aqui que tem uma taxa de gestão de 0,70, administração de 0,20 e escrituração de 0,5. Então, dá perto de 1%, 0,95% ao mês. Aliás, ao ano. O valor de mercado dele, 1 bi 150,
um patrimônio líquido 1 bi 47. Então tem mais de 1 bi de patrimônio, comprou um imóvel ali perto de 100 milhões de reais, então vai dar isso. São 7% mais ou menos do portfólio do fundo, né? Ele comprou 7%. Então ele vai adquirindo, né, ativos principalmente com contratos aí de longa duração e atípicos, né? Então essa é bem o perfil do fundo. Aqui o resultado por caixa, por cota, né? Então 0,89, 0,82 e tal. E a distribuição eles tentam linearizar. Então aqui a gente vê que varia um pouquinho, né? Mês após mês, mas aqui eles, né, na hora de distribuir, eles dão uma linearizada nessa distribuição. Então a gente consegue ver aqui, ó, né? Então desde 2022, aqui janeiro de 22, na faixa de 75, 76, 77 e hoje em dia com 83. Então ele veio subindo, a distribuição ela veio subindo mês a mês. Como eu falei, reloginho, né? Como ele tem um monte de contratos atípicos que são reajustados pela inflação, todos os imóveis deles estão alocados, então todos os meses eles têm todos os anos eles têm um pequeno aumento, né, na distribuição aí de rendimentos para o cotista, porque ele tem aumento também na receita do fundo. E aí tem as receitas imobiliárias, despesa com juros do fundo, ele tem uma pequena alavancagem, né, que ele fez para comprar alguns dos imóveis, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então aqui, obrigações futuras. Então o Decathlon Morumbi, né, então ele tem parcelas futuras para AVC, CRI dos imóveis da DASA, né, e da Coca-Cola FENSA também, então a alavancagem aqui que ele tem também. E também o CRI do imóvel do Ponte, que é o TCR11, que era um fundo imobiliário que eles adquiriram. Então isso aí tudo deu, hoje, né, eles têm em torno de 27%, 28% de alavancagem, tanto do patrimônio líquido, né, então o valor do patrimônio líquido de 1 bi e pouco, dá 0,28 vezes aqui, né, e com relação à receita bruta, 0,27. Então, mais ou menos, pouco acima de um quarto, né, do fundo, ele tem uma certa alavancagem. Então, os aluguéis aqui por empreendimento, a gente olha que o mais importante para o fundo é esse do POM, Alphaville, que tem 20% aqui de concentração. A FENSA de Santo André é 14%, e a Atento do Rio de Janeiro, 9%. Essa Atento do Rio de Janeiro aqui eu já coloquei em cor verde, né, porque ela está com um contrato de vencimento mais próximo e representa 9% das receitas do fundo. Então, o portfólio aqui do fundo, ó, 100% ocupado por contratos atípicos, por isso que ele é um reloginho. E aí, os primeiros que vão começar a vencer é essa aqui, ó, Atento, Rio de Janeiro, tá? Então essa Atento aqui no Rio de Janeiro, vence daqui 2 anos e pouco, e essa Aptive aqui do Espírito Santo, né, em Pinhal, em Pinhal e São Paulo. Então tá aqui, ó. Aluguéis, Grande São Paulo, a grande maioria aqui, 78%, né, fica em São Paulo, 8% no estado de São Paulo. Os aluguéis por classe de imóveis, edifícios comerciais é quase 50%, 49%, galpões e renda urbana complementam. E aqui tem aqui, ó, os contratos atípicos até o vencimento das locações. A média é de 8,6 anos, né, média por vencimento de contrato. E esse primeiro aqui, ó, 2,8 anos, Atento, Rio de Janeiro. Então, é um imóvel localizado no Rio de Janeiro, né, que está passando por uma crise aí meio complicada. O contrato dele vai vencer daqui a 2,8 anos. Então, sim, um desafio aí para o fundo, né? O impacto é em torno de 9% da receita, mas a gente já vai ver, né, se vai renovar, qual o poder que esse inquilino vai ter na hora de renovar esse contrato, né? Se vai ter que abaixar o valor do aluguel, todas essas coisas a gente vê. Então, todo tipo de fundo que tem todos os contratos atípicos, eles são muito bons durante a atipicidade e depois eles têm que ir refazendo. Então, a gente vai ver a habilidade da gestão, questão de qualidade de imóveis e o quão importante é para o locador aquele imóvel que ele está locando e qual a força que ele vai ter ali, né, para poder negociar com a gestão quando terminar esse contrato atípico deles. Então, isso aí tudo a gente vai ver. Aqui, rendimento do ALZR11 vezes o IFIX e o CDI, você vê que ele nadou de braçada, né? Pegou de 2018 para cá, principalmente depois da pandemia, que o IFIX foi bem mal, né? Por conta dos shoppings, escritórios, aquela coisa toda. Todo mundo que estava com contrato atípico nadou de braçada. Então, a Alzinão foi super bem acima aqui do IFIX e do CDI. E aí, o imóvel, né, que é esse imóvel que vai vencer o primeiro contrato que fica no Rio de Janeiro. Então, ele é um imóvel, né, um edifício comercial, monousuário, lá no Rio de Janeiro, no Del Castilho. A participação do imóvel é 100%, é todo do fundo. Área do terreno, 2.600, área bruta, 8 mil e pouco. 100% alugado,
Então, é um monoimóvel, um contrato atípico, vence daqui 2,8 anos e reajuste pelo IPCA. Então, esse monousuário aqui, né, que é alugado para Atento, ele é um dos desafios, né, que o fundo vai enfrentar. Ele vence daqui 2 anos e pouquinho, né, e é 9% da receita. Então, todo fundo, né, como o ALZR, né, que em contratos atípicos, ele é muito bom durante a atipicidade, mas agora, né, como começa a vencer esses contratos, que a gente vai começar a ver a habilidade, né, da gestão de fazer essa negociação para ocupar os imóveis. E esses imóveis, né, que não ficam exatamente no Grande São Paulo, porque ele tem a maioria em Grande São Paulo, né, então são imóveis muito bem localizados e tal, provavelmente não dê problema. Esses outros imóveis, né, que nessas regiões que estão passando por mais dificuldade, como o Rio de Janeiro, a gente vê agora, né, o que a gestão vai ter que tirar da manga. A gestão se mostrou muito competente até agora, você vê que só fez vários contratos atípicos, né, com rendimento ascendente, conseguiram manter ali uma diversificação, estão fazendo um fundo que começou e tem 5 anos, já está com mais de 1 bilhão de valor de mercado, né, então estão trabalhando. A gente vai ver agora, né, como é que vai ficar essa questão a partir daqui 2 anos, quando começa a vencer os primeiros contratos. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo aí, deixa aí o like, né, deixa um comentário embaixo também, se inscreve no canal, compartilha com um amigo aí que é cotista também do ALZR11, e a gente também tem os links para o relatório do analista, né? Eu sou analista de valores imobiliários, eu faço relatórios tanto de fundos imobiliários quanto de FIP e de FINFRA, os links estão aqui embaixo do vídeo. Então é isso que a gente tinha para hoje, e até o próximo vídeo.